Meus prezados irmãos e amigos que estão me ouvindo, é um privilégio muito grande conversar e ao mesmo tempo pregar a palavra de Deus, algo que é tão necessário nesses últimos dias, principalmente um assunto que tem sido negligenciado, que é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Existe um versículo muito importante que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, que no fim dos tempos haveria zombadores, zombeteiros, pessoas que fariam um pouco caso da volta de Cristo pelo fato de não entenderem a palavra de Deus ou por interpretá-la de uma forma que não é bíblica. E vai mais ou menos assim. Muitos chegam a dizer, de uma forma inexperiente, onde está a volta de Cristo? Já foi falado há 2000 anos, chega até a citar o Paulo, né? O Paulo também falava, Jesus não voltou. E muitas dessas pessoas, muitos que já não seguem mais a palavra de Deus, antes seguem as doutrinas dos homens e as interpretações dos seminários teológicos, já não creem mais no arrebatamento e nem na vinda de Cristo. Foi feita uma pesquisa na América que mais de 25 a 30% das pessoas que se dizem crentes não acreditam mais na vinda de Cristo e muito menos no arrebatamento. A palavra do arrebatamento, ou seja, o evento glorioso que todo crente aguarda, tem sido banido de muitas igrejas ao redor do mundo. Na Europa, principalmente, eles creem que a igreja passará pela grande tribulação porque precisam ser testados. As pessoas que pensam assim, elas não têm a mínima ideia do que será a grande tribulação. A própria vacina e a pandemia provaram o que estou dizendo. Se eles não conseguiram passar o teste de rejeitarem uma vacina que não é vacina, quanto mais quando o anticristo estiver imperando sobre a face da terra, controlando toda e qualquer situação da vida humana. Não é só no campo econômico e social, mas também no campo religioso. Vai ser uma época em que aqueles que vão ficar não conseguirão ouvir uma mensagem evangélica, bíblica e sólida na internet, no rádio, na televisão. É possível que ouvirão mensagens teologicamente falsas, distorcidas, porque elas serão inspiradas pelo espírito do anticristo, bem como pelas ordens do falso profeta. A igreja, a noiva, digo, não estando aqui, ela fará uma grande ausência, fará uma grande, uma grande perda para a humanidade. A ausência dela aqui vai fazer uma falta incrível, porque a noiva do Senhor, que hoje leva a mensagem gloriosa de salvação pela graça, não estará mais aqui. Vai haver uma igreja mundial, muitas denominações que hoje se dizem cristãs, evangélicas, elas participarão daquela igreja do falso profeta, que é uma igreja global, que tudo vale. O LGBT vai fazer parte, casar homem com homem vai ser a norma, a voga do dia, mulher com mulher, transgênero. As próprias crianças hoje estão sendo preparadas para aqueles dias tenebrosos. Então você que diz que vai passar pela grande tribulação, não pensa você que você vai ter liberdade. Você não vai conseguir vencer. A oportunidade
de ser arrebatado e aceitar Jesus é agora, porque você não vai passar no teste. Você não passou no teste da pandemia, quando não era obrigatório tudo. Você não poderia comprar, você poderia vender, poderia ter educação, poderia frequentar as aulas, ainda que fossem aulas dadas pela internet. Você não resistiu e cedeu. Eu conheço muitas pessoas que disseram para mim, antes da injeção chegar no mercado, eu não vou tomar, não vou tomar porque... E depois terminaram cedendo. O meu ponto aqui não é criticar quem tomou, quem não tomou. O meu ponto aqui é questionar a sua firmeza se você ficar para a grande tribulação de rejeitar a marca da besta, rejeitar os ditames do anticristo. Então essa é a pergunta que eu faço. Eu só estou dizendo, fazendo um paralelo. Porque muitos que estão dizendo, a igreja vai passar pela a grande tribulação para ser testada, então você não passou já no teste, num teste fácil. Como é que você vai passar num teste difícil? A Bíblia não fala que o crente remido, lavado pelo sangue de Jesus, vai passar pela grande tribulação. A própria palavra de Deus diz e encoraja, em Tito capítulo 2, versículo 13, que é chamada a bem-aventurada esperança. E ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, ali fala das estações e fala também do dia do Senhor. Muitas pessoas confundem a palavra, aquilo que Jesus falou em Mateus, Lucas, e confundem também com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18, e bem como no capítulo 5, versículo 1, que fala das estações. Aquele versículo se refere ao dia do Senhor, não é o dia da vinda, ou seja, nem o dia do arrebatamento. O dia do Senhor, ali fala do dia das tribulações, das dores de Jacó, quando Deus estará tratando com a humanidade por ter rejeitado o Filho de Deus, e bem como para o povo judeu, para ser testado. Sim, aí agora é bíblico. Deus vai testar, vai deixar que o povo judeu venha passar pela uma tribulação que jamais houve na história da humanidade. Nós podemos ver que no dia em que vivemos, ou nas últimas 2 décadas, a vinda de Cristo não é pregada. Quando 1/3 da Bíblia inteira se fala de profecias. Mas hoje os seminários teológicos confusos com tanta teologia seja lá qual for, pode ser calvinista, arminianista, preterista, é tanto istas que as pessoas perderam o discernimento da palavra de Deus. Ao invés de irem à fonte inesgotável que é a Bíblia, porque essa mesma, através do Espírito Santo, dar a interpretação e o discernimento conforme a palavra de Deus, mas não vão buscar livros, vão estudar livros, autores. Não importa autores, sejam eles famosos ou não, o importante é que nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a época que estamos passando está se tornando cada vez mais difícil para o crente, para a humanidade, para o crente no sentido espiritual. As lutas e as forças do mal têm arregimentado exércitos malignos para quererem distorcer a palavra, destruir o crente. E não só isso, e trazendo problemas de âmbito psicológicos, problema de depressão, problema da falta de fé, problemas de doenças, questionamentos da existência de Deus, e sem falar dos movimentos que hoje temos no mundo todo distorcidos, levando as pessoas a praticarem as piores aberrações e doutrinando as crianças a seguirem uma doutrina maligna, a doutrina dos homens, que homem pode casar com homem, dizendo que criança pode escolher o sexo. Jamais ouvimos disso 30, 40 anos atrás.
Então, isso prova, são as sombras do anticristo, o anticristo, porque a Bíblia diz, desde a época dos apóstolos, que havia já muitos anticristos pequenos, com letra minúscula. Mas haverá o anticristo, que é aquele governo final, aquele homem abominável, maligno, inspirado pelas forças de Satanás, e ele estará trazendo uma falsa paz, não só com Israel, mas se dizendo o pacificador. E muitos estão sendo enganados e muitos serão enganados, como eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 21, para os irmãos terem uma ideia do que estou falando. Vou começar capítulo 21 a partir do versículo 5. O que é que a Bíblia diz aqui? Tá bom? E dizendo alguns a respeito do templo, Lucas 21, 5, estou lendo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso se cumpriu nos anos 70 da época cristã, certo? No versículo 6 e 7, que diz assim: os 7 perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? Disse então ele: vede e não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou eu, e o tempo está próximo. Dizendo que, muitos dizendo: eu sou Cristo, não é? Muitos falsos profetas já estão no mundo propagando as falsas ideologias, promulgando o bahaísmo, a nova era, que na realidade não é nova era, isso é a antiga era do inimigo, desde a Babilônia, não é? Então diz assim no versículo 9: e quando ouvirdes de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação. A gente vê isso através dos séculos, das décadas, e à medida que isso vai passando, vai aumentando gradativamente, progressivamente, até que durante a tribulação isso vai ser de uma forma quase incontrolável. O mundo estará de cabeça para baixo, como nunca houve sofrimento que as pessoas jamais pensaram ou sonharam. E esses que estão dizendo que querem ficar ou vão ficar porque querem ser testados, esses não vão aguentar nem a primeira dose da grande tribulação. Deus não vai deixar a sua noiva passar pela grande tribulação, porque Ele prometeu em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Tito capítulo 2, versículo 13, Ele prometeu em Coríntios capítulo 15, 50 em diante, Ele prometeu em Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18, Ele prometeu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3 a 10 e 11, então não há como. Nós não precisamos ser testados, porque se você está esperando ser testado, então significa que você não é salvo, porque você tem que ser testado primeiro. E se você ceder, então você não é salvo. Então você não é salvo ainda de acordo com a sua interpretação. O salvo não estará aqui. E se você diz que é salvo e vai passar pela grande tribulação para ser testado, então prova que a sua fé não está completa, porque você tem que passar pelo teste primeiro, não é verdade? Baseando no que você crê. Então aqui diz mais no versículo 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Nós vemos hoje, mesmo no campo industrial, no campo econômico, nós vemos e presenciamos problemas sérios com inflação, problema com óleo, falta de gasolina, o aumento da mesma. Nós vemos embargo em todas as situações, nós vemos movimentos como o BLM na América, Antifa na América, movimentos partidários anti-Deus. O próprio Brasil, no Brasil, nós temos uma
um partido que todo mundo sabe que ele não é pró-Deus, ele é pró-abominação, ele é esquerdista, marxista. Infelizmente, muitos brasileiros estão sendo levados e comprados por essa ideologia maléfica, essa falácia maliciosa, a falácia cujos pensamentos são para a destruição da família, pensamentos e ideologias cujo objetivo é tirar a liberdade, é levar o ser humano, o brasileiro e o mundo de um modo geral a se submeter à internet, ao controle, a ter uma moeda digital através do computador. Se você não for vacinado, você não pode viajar. Então, prezados irmãos, já são princípios de dificuldades, os princípios da dores mesmo, eles vão aumentando gradativamente à medida que o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo para levar a sua noiva se aproxima. Então devemos estar preparados em todos os sentidos, mentalmente, em todos os sentidos, porque eu nem falo no fator econômico, porque se nós formos depender do fator econômico no ser humano, porque os governos devagarinho, mas com certeza estão tirando essa liberdade, estão boicotando contas bancárias. E se vocês, ou vamos dizer você, porque muitos não vão, mas a maioria vai aceitar, se você não colaborar, não coadunar com as exigências dos governos que são liderados, infelizmente, a maioria do governo, estou dizendo aqui 100%, mas a maioria dos governos hoje submete aos ditames do globalismo, do chamado grande, como é que eles falam aqui, uma chamada Great Reset. Eles querem uma grande reestruturação da economia, reestruturação do fator social, econômico. Então, isso vai fazer com que todo ser humano venha submeter às ordens desse homem do pecado, o filho da perdição. Então, prezado irmão e irmã, se você estiver passando por uma luta muito grande, tenha aquela esperança que Jesus vem nos buscar. Se você está passando por problemas de dinheiro, pagar as contas, aluguel, sem moradia certa, problemas que às vezes eles vão além das nossas possibilidades. Eles podem até submergir o crente e muitos crentes perderem a fé, estarem encabrunhados, tristes. Vamos depender do que o Senhor Jesus Cristo disse. Se nós confiarmos nele, ele nunca e jamais nos decepcionará, ele jamais falhará, porque ele promete, a palavra de Deus diz em Hebreus, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Nós não podemos confiar no ser humano, nos governos, porque um dia os governos vão cortar aposentadoria, vão cortar sustento, porque se você não ceder, nós temos que pensar semelhantemente o que aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram participar das iguarias do rei. Se você não quiser participar do salário, do sustento, do ser humano, porque eles querem obrigar você, você vai ter que sofrer e viver pela fé. Mas tem uma coisa, viver pela fé é mais seguro do que viver dependendo do homem. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e até a próxima. Amém? E saiba que Deus está conosco. Por isso que ele é chamado Emanuel.